Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma lista feita pela Forbes, pela revista Forbes, a tão renomada revista Forbes, dos 10 jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Sim, a Forbes normalmente faz essas listas dos atletas mais bem pagos, das celebridades, dos jogadores, e eu vou trazer aqui para vocês os jogadores de futebol mais bem pagos da atualidade. Do primeiro até o 10º, segundo a lista da Forbes. Eu também vou deixar um link na... Tem uma gaguejada, deixa eu voltar aqui. Um link aí na descrição caso vocês queiram ver mais algumas outras informações que tenho de onde eu tirei, que eu estou vendo segundo o site do UOL. E também já vou avisar, no caso, se for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para ajudar no canal, e não esquece do like também, morou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom dia, Dani, esse aqui é o vídeo então, mas vou antes dar uma explicaçãozinha aqui. Duas explicações. A primeira, eu tô com cara de sono, porque são 7 horas da manhã, então não liguei muito. Minha voz está meio assim ainda, mas não liguei muito, porque ainda é 7 horas da manhã. A segunda explicação é que essa lista feita pela Forbes contam diversas coisas. Como, por exemplo, para calcular os salários dos jogadores. Os agentes, os próprios clubes, os patrocinadores, os especialistas no futebol, então contam muitas dessas coisas. E os salários aqui vão estar em anuais, ou seja, não espanta se eu falar, hoje está qualquer valor, 10 milhões de dólares, que é o valor que está aqui. O cara vai ganhar 10 milhões de dólares no total dos 12 meses do ano, não é 10 milhões de dólares todo mês, não. São os 10 milhões de dólares no decorrer do ano, ou seja, de janeiro a dezembro. Bom, para dar início aqui nessa lista, eu vou começar falando do 10º até o primeiro colocado e vou dando algumas observações de como que o jogador está hoje em dia. Em 10º está o atacante Eden Hazard, o belga, que atualmente está no time do Real Madrid, que atualmente, segundo os valores feitos pela Forbes, recebe anualmente um valor de 29 milhões de dólares, que em reais dá 153,2 milhões de maneis brasileiros. Então, cara, é uma grana muito alta para um jogador que não vem jogando muito bem. Todo mundo já sabe disso, já expliquei diversas vezes. O Hazard, desde que chegou no Real Madrid, ele conviveu com diversos problemas. Ele quando chegou estava 8 quilos acima do peso, tá sempre com problemas de lesão, sempre uma dor aqui, uma dor ali, aí fica tanto tempo afastado, aí volta, joga poucos jogos, aí é afastado de novo. Então o Hazard vem nessa de joga e não joga pelo time do Real Madrid. Nessa temporada começou jogando, mas por conta da ascensão do Vinícius Júnior, ele acabou perdendo bastante espaço. Bom, outro jogador aqui também do Real Madrid, um outro jogador que vem dando mais prejuízo do que vem dando benefício para o time do Real Madrid. Estou falando do atacante Gareth Bale, que recebe anualmente 32 milhões de dólares, que em reais dá 169 milhões de reais. O Bale, que vem nessas últimas temporadas, vem sendo bastante... Como eu vou dizer? Vem sendo parecido com o que acontece com o Hazard. Vem dando muitos problemas financeiros porque tem muito problema de lesão. O Bale tem muito problema de indisciplina. Diversas vezes já teve problema com disciplina. E por conta desses diversos problemas que ele teve no time do Real Madrid, temporada passada ele foi emprestado ao time do Tottenham. Porém, não acabou sendo o titular absoluto que todos estavam esperando que ele fosse. Então, o Tottenham acabou não efetivando a sua compra. E ele agora está tentando o seu último ano de contrato com o time do Real Madrid. Então o Real Madrid, dando uma contextualizada maior aqui, o Real Madrid já tentou vender ele diversas vezes, porque o salário dele é um dos maiores salários do elenco do time do Real Madrid. E é um dos maiores elencos do time do Real Madrid, você imagina o quê? Bom, o jogador é um dos principais jogadores do time. E não, o Bale não é um dos principais jogadores do time. O Bale já foi um dos principais jogadores da equipe e ainda era para continuar sendo os principais jogadores. Atualmente, quem são os principais? Benzema, Casemiro, Militão, Alaba, Vinícius Júnior, esses sim estão sendo os principais jogadores. Não o Bale, que recebe os 32 milhões de dólares. Bom, em oitavo aqui, falando agora de um jogador que joga na Premier League, o Paul Pogba, que joga pelo time do Manchester United, que recebe um total de 34 milhões de dólares. Que em reais dá 179,6 milhões de reais. O Pogba já passou por diversos problemas desse time do Manchester United, principalmente nesse meio tempo de passagem dele. Não no começo, mas também não nessa reta final de contrato dele que está acontecendo agora. Mas a gente está em 2021,
Ele chegou em 2000, mais ou menos ali 2018, 19, teve alguns problemas ali com... Não, acho que foi um pouquinho mais, pro começo, tanto que ele teve até uma treta com o José Mourinho, que ele já chegou até a dar uma discussão, o Mourinho falou alguma coisa pra ele, andava um pouco de olha assim, tipo, querendo matar o José Mourinho. Então já teve algumas discussões, já foi especulado para sair pro Real Madrid, pro PSG, voltar para a Juventus. Já teve diversas especulações e ainda vem tendo por conta do contrato dele se encerrar, acho que se encerrar nessa temporada. Então em janeiro já pode estar no pré-contrato e até o momento ele não renovou o seu contrato. Então vai ser, se o Pogba sair, vai ser um alívio na folha salarial. Porém o Pogba vem sendo titular do time do Manchester United e vem jogando bem, ou seja, vai ser uma perda técnica. Então vai ter que ver qual vai ser a melhor opção. Renova, que a gente continua com um bom time e tal, ou não renova, que aí a gente ganha espaço para algum outro jogador que queira chegar. Na minha opinião, deveria renovar, porque o Pogba vem jogando bem pelo time do Manchester United e também é um jogador muito importante. Bom, eu falo agora de um jogador aqui que me surpreendeu a estar nessa lista. Eu não imaginava que ele estivesse aqui. Que é o meio-campista, o Andrés Iniesta. Sim, aquele mesmo que jogou pelo Real Madrid. Real Madrid, ó. Nossa senhora, olha a merda que eu falei. Iniesta no Real Madrid. Iniesta, nossa, o cara é um dos maiores erros da história do Barça. Eu falei que ele é do Real Madrid. Não, Andrés Iniesta, aquele mesmo meio-campista do time do Barcelona. Aquele mesmo jogador que fez o gol da final na Copa do Mundo de 2010, que deu o título da Espanha. Ele também que formou o famoso um dos melhores meio-campos do mundo, com ele e com o Xavi, tanto na Espanha, tanto no time do Barcelona. O Iniesta que atualmente está no Vissel Kobe lá do Japão, recebendo um total de aproximadamente 35 milhões de dólares, que dá 185 milhões de reais aproximadamente. Dá 184,9, mas é quase 185. O Iniesta que lá no Japão, ele veio meio que um garoto propaganda. Que é o seguinte, por conta dele estar atuando no Japão, o futebol japonês estar crescendo aos poucos, então alguns patrocinadores vêm investindo bastante no futebol japonês, e isso virou meio que não uma atração, porque ele não é um mascote, não, ele virou meio que um garoto propaganda que vem fazendo essas publicidades do futebol japonês e vem dando muito retorno para ele. Então entrou nesse caso do Iniesta, não só o salário, que ele já recebe bem, obviamente, porque o Vissel Kobe tem bastante dinheiro, mas também em questão de patrocinadores. Isso de que patrocinador e de salário do próprio jogador é algo que consegue, que consegue elevar bem o salário do... Não, se alguém tiver contato de alguma fono aí, dá um salve, que, pelo amor de Deus, eu gaguejei de novo, Jesus amado. Então vem recebendo bastante do salário dele, dos patrocinadores que tem lá no Japão e do salário dele. Muitos jogadores é a mesma coisa. Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que eles vão aparecer aqui, é bastante patrocinador e também o salário deles que também já é alto. Bom, em próximo lugar aqui da lista da Forbes. Em sexto lugar aparece o atualmente melhor jogador do mundo, que é o atacante polonês Robert Lewandowski, que recebe anualmente o valor de 35 milhões de dólares. Que em reais, os 185 é praticamente o mesmo valor do Andrés Iniesta. O Lewandowski já é um caso um pouquinho diferente em relação do Iniesta. A gente sabe que o Lewandowski não é um jogador tão midiático. O que é um jogador midiático? Não que não tenha patrocinadores, mas não é um jogador que aparece tanto em propagandas, não é um jogador que faz tantas propagandas, né? falando de modo geral. O Iniesta já é outra coisa lá no Japão. No Japão ele meio que é o garoto propaganda, como já disse para vocês. Então, o salário dele é resumidamente boa parte vinda do salário do clube, ou seja, do clube do Bayern. Obviamente deve ter patrocinador, deve entrar outras coisas, mas a gente sabe que ele não é um jogador tão midiático. Então, muito provavelmente, boa parte do salário dele deve ser do próprio salário do time do Bayern. Aí, só para dar uma contextualizada. Eu estou falando de acordo com o que eu vejo, ou seja, o Lewandowski a gente sabe que não é um jogador tão midiático. O Andrés Iniesta, quando foi pro Japão, foi um boom muito grande. O Hazard chegou há um tempinho atrás, saiu um garoto propaganda ali de algumas marcas, acho que fez propaganda para a Nissan, alguma coisa assim, que era patrocinadora da Champions na época. Só que agora no Real Madrid ele vem embaixo, então não vem tendo tantos patrocínios, os outros jogadores a mesma coisa. Então eu tô falando aqui do que eu tô vendo, no puro achismo. Então é mais ou menos, não leve minha opinião tão a sério, tal, eu tô só dizendo aqui o que eu tô vendo. Porque o Lewandowski não é um jogador tão midiático, Hazard já foi um jogador mais midiático, então o que dá para comparar é isso, os patrocinadores e também o salário que o cara recebe. Bom, indo para quinto lugar aqui da lista da Forbes. Em quinto lugar está o egípcio atacante do time do Liverpool, Mohamed Salah, que recebe em dólares um total de 41 milhões, que em reais dá aproximadamente 216 milhões e meio de reais, de maneis BRs, de mil réis, das outras moedas aí que o Brasil já teve.
o Salah se tornou um jogador midiático. Não midiático no sentido, não no nível de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, não no nível desses caras. Mas por conta, mas por conta de onde que ele veio e também por conta da sua religião. Teve um dado, eu acho que ele não é budista a religião dele, eu esqueci a religião dele. Mas, segundo alguns dados feitos na Inglaterra, com a chegada do Mohamed Salah lá na Premier League, a religião dele, que eu esqueci, desculpa eu ter esquecido a religião dele, mas a religião dele tinha não muito preconceito, mas tinha um certo preconceito lá na Inglaterra. E com a chegada do Salah, esse preconceito diminuiu muito. Eu cheguei a ver um dado disso, e eu esqueci o nome da religião dele. Desculpa aí, gente, mas eu acabei esquecendo. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, eu esqueci. Mas a religião dele tinha um certo preconceito na Inglaterra. E com a chegada dele, o preconceito com essa religião acabou caindo muito. Ou seja, ele se tornou um jogador midiático. Posicionamento político dele, todas essas coisas, que ele vem do Egito, que é um país não difícil de se conviver, mas de uma realidade diferente do que vive a própria Inglaterra e do que vive alguns dos outros países europeus. Então ele se tornou um jogador midiático. E também, consequentemente, jogando muito, vai aumentando o seu poder de mídia, entendeu? Então, não só o salário dele é alto, mas também acredito que os patrocinadores do Liverpool, também os patrocinadores do próprio Salah, também devam pagar para ele, então por isso que o salário do Salah também é alto. Bom, em quarto lugar aqui, falando agora sobre o atacante francês, o Mbappé, que joga atualmente pelo time do PSG e a gente não sabe o futuro dele ainda. Segundo a lista da Forbes, ele aparece em quarto lugar, recebendo anualmente 43 milhões de dólares. Em reais, aproximadamente 277 milhões. O Mbappé que pode se tornar pode acabar ultrapassando alguns jogadores, porque ele, segundo as notícias aí que saíram, o PSG está disposto, ou estava disposto, a oferecer um dos maiores salários do elenco para ele, porque ele já tem, então receberia ainda mais do que ele já recebe. E também, se ele for para o time do Real Madrid, também irá receber um dos maiores salários do elenco, se não o maior salário. Então ele pode acabar ultrapassando alguns jogadores dessa lista. E na próxima lista feita pela Forbes, ele pode acabar aparecendo em alguma outra posição. Chuto eu que deva aparecer mais para cima. Bom, em terceiro lugar aqui o brasileiro Neymar, que já tem uma disparidade muito grande em relação ao Mbappé. Mbappé, deixa eu só ver os valores. Mbappé, 43 milhões de dólares. O Neymar, 95 milhões de dólares. Eu acho que agora eu acabei falando um pouquinho de besteira, porque de 41 para 95 é uma disparidade muito grande. O cara tem que receber muita grana. O Neymar, nos 95 milhões de dólares, melhor dizendo, que em reais dá aproximadamente 502 milhões. Ou seja, é muito dinheiro. Muito dinheiro, e o Neymar é muito midiático. Já foi mais, porém ainda continua sendo. Já foi garoto propaganda da Red Bull, eu lembro que toda vez que ia no shopping, as portas dos banheiros do box era só ele de cueca lá da Lupo. Então, o cara também era da... Esqueci o outro patrocínio que ele tinha, o outro patrocínio da Nike, que antes ele era patrocinado, agora é patrocinado pela Puma. Então ele já foi mais midiático, mas ainda assim é muito midiático. Então, o Neymar, é uma boa parte do salário dele, obviamente, porque o Neymar é um baita jogador, então recebe um baita no salário, mas também das publicidades que o Neymar faz. Vamos falar agora sobre os dois últimos jogadores. Em segundo lugar, eu acredito que esses dois jogadores vocês já esperavam, mas não sei se vocês sabem a ordem. A ordem, na temporada passada, no ano passado, a ordem estava invertida. Então, quem estava em primeiro ano passado era o Lionel Messi. Porém, agora ele está em segundo. Lionel Messi, que agora está no time do PSG, saiu do time do Barcelona, o argentino. Atualmente, segundo a lista da Forbes, recebe em dólares um valor de 110 milhões. O Neymar recebe 95, o Messi 110, então já tem uma diferencinha aí. E em reais, o Messi recebe 581 milhões. Então também é uma grana muito alta. O Messi, se ficasse no time do Barcelona, não receberia a mesma coisa, por conta de todos os problemas financeiros do time do time do Barcelona. Mas como foi agora para o time do PSG, o PSG tem bala, o PSG tem grana, o PSG tem o pessoal lá do Qatar que investe, então não tem medo de gastar, não tem medo de oferecer salário alto para o jogador. E para o Messi não foi diferente. Não foi diferente. Messi também é um jogador muito midiático, apesar de muitos não acharem. Sim, ele é um jogador muito midiático. Faz muita propaganda. Faz propaganda para não sei se é para Heineken, ele faz para Budweiser, faz para Lay's, ou fazia para Lay's, faz para diversas outras marcas também. Acho que faz para Pepsi também, acho que o Pogba também faz para Pepsi. Então é um jogador muito midiático.
Então não só o salário dele é alto, como o do Neymar, como já disse, então a explicação é praticamente a mesma. Não só o salário é alto por conta de ser um grande jogador, mas também por ser um jogador muito midiático, então automaticamente vai receber um valor de publicidade grande também. Bom, em primeiro lugar, obviamente, como todo mundo já esperava, o Cristiano Ronaldo, que atualmente está no time do Manchester United. Ele que atualmente recebe em dólares um valor de 125 milhões de dólares, ou seja, tem também uma diferença em relação ao Lionel Messi. Em reais, só para contextualizar aqui, 650 milhões e meio de reais, aproximadamente, né, 660 milhões e meio. Cara, não dá nem pra imaginar 660 milhões de reais. Acho que não cabe no meu quarto empilhado 660 milhões de reais. É muito dinheiro. E o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa de Neymar, é a mesma coisa de Messi. É um jogador extremamente midiático. É um jogador que gera muita publicidade. Tudo que o Cristiano Ronaldo faz tem milhões de views, milhões de não sei quanto. Então, é um jogador muito midiático. E é a mesma explicação de Messi e de Neymar. É um grande jogador, então automaticamente recebe um alto salário, um salário muito alto. Por conta de ser um grande jogador, gera muita mídia, ou seja, gera muita publicidade. Então as marcas querem investir nesses atletas, Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, que são jogadores que estão sempre em alta e que consequentemente vão gerar receita para essas empresas, mais receita para esses patrocinadores. Então, o caso do Cristiano Ronaldo não é diferente. Bom dia, você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha também para você no canal e não esquece do like também, demorou? Ó, eu acabei reparando aí, a qualidade da câmera ela acabou não ficando boa, ficou um pouquinho estranha. O porquê eu não sei, eu vou tentar resolver isso, mas o porquê eu não sei que ela acabou ficando com essa qualidade um pouquinho diferente, mas eu vou tentar resolver ainda já no próximo vídeo também. Não esquece do like, se inscreve no canal aí. Então, grande abraço pra vocês. Volta pra assistir os outros vídeos que vocês tenham assistido, sempre passando os cardzinhos aqui com os outros vídeos também, demorou? Então, grande abraço pra vocês, falou e fui.